gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar, na verdade comemorar o aniversário do disco Equals da Mariah, ou E igual MC ao quadrado, aí para outros, ou Relativity da Mariah também, enfim, como vocês preferirem chamar o álbum, O 11º disco de estúdio da Mariah, que, vamos dizer, gente, é bem injustiçado. Bom, já quero aproveitar também e convidar você que não é inscrito aqui no canal pra você se inscrever e vir fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, outros temas relacionados também. Se você gosta da Mariah e é a sua primeira vez aqui no canal, tem uma playlist com diversos vídeos dela aqui, e eu tenho certeza que você vai encontrar um aqui de acordo com a sua preferência. Eu não conhecia a discografia dela e eu reagi a todos os álbuns da Mariah, então dá uma passada mesmo na playlist que tá lá, tá os discos da Mariah lá. Bom, antes desse álbum chegar, até nossas mãos, muita coisa aconteceu na carreira da Mariah, vamos fazer uma volta no tempo primeiro, antes da gente chegar nesse trabalho tão incrível que foi o Equals, Vamos lembrar realmente que a Mariah tava vindo aí de um background que ela teve muito sucesso, com o disco anterior, que foi o The Emancipation of Mimi, Ele foi o álbum mais importante de 2005 e também foi o segundo álbum mais vendido daquele ano pelo mundo. O álbum vendeu mais de 12 milhões de cópias. Minha filha, 12 milhões é muita coisa. Além de ter ganhado um prestígio gigantesco, rendido uma porrada de single, enfim, a Mariah voltou ao topo que ela nunca deveria ter deixado de estar. Vindo aí de uma fase bem difícil que ela passou com os últimos lançamentos dela antes do The Emancipation of Mimi. Adventures of Mimi Tour, que foi a turnê do disco Emancipation, ela começou a trabalhar em novo material. A crítica, de certa forma, estava fazendo um pouco de pressão, porque todo mundo queria que a Mariah superasse ou continuasse no nível que ela estava depois do Emancipation. Afinal de contas, gente, o Emancipation foi um álbum tão grande, ditou tanta tendência, que o público depois fica com esse desejo de ser novamente surpreendido e todas essas coisas. E assim, acaba que fica uma pressão gigantesca em cima do artista de se provar novamente, por mais que a Mariah já tivesse mais do que consagrada, O povo cobrava dela aquele super desempenho novamente. Um fato interessante sobre o começo dessa era foi que quando a Mariah começou a compor e gravar, ela estava realmente fazendo uma coisa que ela queria e um formato que ela tinha vontade. Ela não estava com vontade de realmente agradar executivos de indústria. Afinal de contas, gente, ela já tinha dado o que eles queriam, que foi o disco Emancipation e todo o sucesso que o disco poderia ter. A Mariah gravou esse álbum no ano de 2007, no Caribe, numa casa que ela tem lá. A Mariah também fala que esse disco, durante a produção dele, ela deixou bem explícito que ela estava sendo o mais expressiva possível de forma artística. Ou seja, a Mariah estava colocando pra fora tudo que ela tinha vontade de ter falado e ela, de certa forma, nunca teve a oportunidade de fazer. E não somente isso, o disco também tinha um cunho pessoal muito forte. E Dona Mariah seguiu trabalhando pelo aquele ano. Quando a Mariah começou a falar um pouco sobre as prévias do que esse disco novo ia trazer pra ela, ela falou exatamente isso que eu comentei agora mesmo, sobre não, de certa forma, precisar se provar novamente. Ela tinha entregue o trabalho que a gravadora esperava que ela fizesse um sucesso, ela teve um sucesso, e ela falou que quando você faz um sucesso muito grande com um trabalho anterior seu e você vai passar pro próximo, isso de certa forma te permite ser mais criativo e você viajar mais na música que você quer oferecer. E ela ficou apaixonada por aquele material, e ela falava que é um disco muito divertido e que ele tinha uma coisa que era muito importante para a vida dela. No primeiro momento, o disco tinha a ideia de ser lançado no ano de 2007 ainda, Só que o que aconteceu, gente? A Mariah foi acabar o álbum e preparar todo aquele lançamento já no final do ano. E a Mariah disse que lançar um disco em dezembro, de certa forma, ele não dá muita liberdade para as pessoas ouvirem. Afinal de contas, gente, em dezembro a gente já tem a prova disso, não é por causa de Mariah, todos os artistas. A concentração em um determinado tipo de música
é muito maior do que as pessoas têm momento para se concentrar em absorver novas músicas. É muito aquele negócio da rotina do final do ano, de todas aquelas preparações para festas e afins. Então, lançar música nessa época não dá tanta chance de procura pro ouvinte, né? As pessoas não ficam tão interessadas. E a Mariah entendeu isso e falou, bom, eu vou segurar pro próximo ano, que eu consigo lançar bonitinho para todo mundo ouvir isso, afinal de contas eu quero que os meus fãs tenham a experiência completa desse disco aí. Até determinado momento o disco estava previsto para fevereiro de 2008, but ele foi ser lançado só no mês de abril, no dia 15 de abril de 2008. Uma curiosidade sobre o Emancipation, uma curiosidade sobre o Equals, né, é que esse álbum ele chamava até o momento That Chick, que significava I'm That Chick, referente à música que tá dentro do disco, né? E a Mariah depois mudou o nome quando ela finalizou todo o projeto e criou todo o conceito. A ideia da Mariah de se referir a esse novo álbum como I igual MC ao quadrado, ele vem do I de Emancipation igual MC de, né, Mariah Carey, e o ao quadrado significa o 2, que seria uma continuação daquele álbum. Então, de certa forma, a Mariah criou um disco que ele conectasse a realidade do outro. E realmente, gente, o disco tem uma sonora muito atual, assim como o Emancipation. Eu não acho realmente que esse disco datou da Mariah. Eu acho que ela conseguiu trazer um disco que teve um conteúdo muito bom, não somente lírico, mas também no conteúdo sonoro, né, com os produtores musicais que ela escolheu para fazer o álbum, que valorizaram muito a qualidade daquele trabalho ali e também relacionaram muito ao trabalho anterior dela. Basicamente ela se inspirou nela mesma. O Alex do The Guardian fez um comentário sobre o disco muito interessante, que foi dizer que a Mariah, por mais que ela já estava em uma determinada idade na indústria, ela ainda conseguia fazer com que as pessoas tivessem experiências do que normalmente a gente espera de artistas mais novos, né? Isso, de certa forma, gente, marca um começo de uma certa, eu vou dizer assim, data de duração do artista, porque quando o artista passa dos 30, né, perante a indústria pop, começa, de certa forma, o desinteresse e o baixo engajamento dentro do trabalho dele, né? E a Mariah, ela estava trazendo um trabalho extremamente bom e que ia contra essa maré do ageísmo daquele momento, né? Que por mais que 30 anos seja pouco, mas na indústria do entretenimento já começa a ser. A Mariah também disse que esse disco, de certa forma, ele seria uma sobremesa do que o primeiro álbum ofereceu como a refeição principal, se vocês me entendem. Porque ela queria que fosse realmente uma continuação daquele universo e que também tivesse uma correlação entre todos ali, né? Costurasse aquela história toda que o Emancipation of Mimi produziu. O Look do The Washington Post fez uma comparação assim, um tanto, vou dizer, óbvia do que a gente imaginava, né? Que foi dizer realmente que a Mariah, ela tentou se encaixar numa coisa que ela mesma fez novamente. Ou seja, para ela aproveitar a porta que ela já tinha. Ele disse que todas essas ideias que a Mariah trouxe de querer oferecer uma nova Mariah de uma forma mais pessoal, que refletisse sobre determinadas coisas que ela tinha passado antes, já não seria uma nova Mariah, porque isso se referia a uma antiga Mariah. Então a gente estava tendo um mais do mesmo que era muito bom. Um fato interessante sobre esse disco é que a Mariah teve a chance também de trabalhar com um grande produtor musical que estava em super ascensão em 2006 e 2007, que foi o Danja, né? A Mariah disse que foi a primeira vez que ela trabalhou com ele e que foi uma experiência muito boa, que ele conseguiu contribuir muito para a qualidade do projeto. E realmente, gente, o pop do Danja, né, que ele criou, não só para discos como, por exemplo, da Britney, que foi o Blackout de 2007, vocês notam semelhanças à sonora que foi produzida ali também para o disco da Mariah. O Equals, eu particularmente acho ele um disco mais dark e um pouco mais melancólico sonoramente do que o Emancipation of Mimi, que eu acho ele muito alegre, entende? Você vê que toda aquela temática do disco, ela vai mais pra uma coisa mais down, mais reflexiva, ainda assim tendo faixas pop, né? Quando a gente pega, por exemplo, o primeiro single do álbum, que foi um hit maravilhoso, que foi Touch of My Body, né?
Touch My Body foi uma escolha muito sábia da Mariah. E uma escolha que não deixou ela tão distante da realidade que ela já tinha feito ali atrás. Mas se você for analisar as músicas que vieram depois, como por exemplo a Migrate, que foi uma das músicas dentro do álbum, Migrate difere super dos dois primeiros singles que foram escolhidos para o álbum, né? Você nota que os dois primeiros singles eles encaixam numa realidade mais alegre, mas quando você ouve todos juntos na coesão do álbum, o álbum ele desce um pouco mais para uma coisa mais down. Eu particularmente achei o Equals maravilhoso. E assim, fiquei impressionado com músicas que eu já conhecia desse disco, que eu não sabia que era da Mariah, sabe? Enfim, maravilhosa. O álbum debutou em primeiro lugar na Billboard 200 e ele vendeu quase 500 mil cópias na primeira semana. Um debut bom pra Mariah, mas obviamente não era um momento assim que a Mariah tava vivendo de nossa, é o álbum e tal, papapá. Porque é aquilo, né, gente? Não manteve tanto tempo. Até os dias atuais, o disco vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. É um dos discos assim mais bem vendidos da Mariah, sim. Também comparado principalmente aos dias de hoje, né? A Mariah, de certa forma, entregou esse trabalho como o último incrível álbum dela até ela lançar o Caution, vamos aos fatos, né? Eu, depois que eu conheci a discografia dela e comecei a me aventurar mais no mundo da Mariah, eu comecei a perceber muito como que aconteceu muito uma coisa que eu vi com a Madonna com ela, né? Que foi aquele momento realmente que quando a idade veio, as pessoas tiraram a relevância, mas o legado continuou intocável. Então eu particularmente acho que a Mariah, ela pode envelhecer na idade, mas ela nunca vai deixar de ser uma inspiração e uma tendência a ser seguida, né? Vocês notam artistas que vieram depois, né, da Mariah aí, como eles tentaram formular coisas que a Mariah trouxe em trabalhos antigos dela. A gente vê muito hoje em dia essa onda do trap com as grandes vocalistas, né? Vindo realmente com inspirações ali que a gente nota claramente no Emancipation, no Equals, né? Nos álbuns dos anos 90 da Mariah. Enfim, a Mariah, como eu disse, o legado dela é intocável, por mais que ela envelheça e o pessoal fale que ela não tem mais a mesma relevância quando lança um álbum. Realmente, gente, não é mais a mesma coisa, mas quem tem um legado, tem um legado, tá, gente? Isso é um fato. Bom, esse daí foi o nosso vídeo sobre o disco Equals da Mariah. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, comenta aqui embaixo que vai ser muito legal compartilhar a sua opinião, tá bom? Conta pra mim também qual a sua música favorita desse álbum. Eu já deixo aí Migrate como uma das minhas favoritas, Love You a Long Time, Touch My Body, Bye Bye, Side Effects também é muito boa, I Stay in Love, eu amo I Stay in Love, gente. O pessoal, muitos não gostam, mas eu adoro essa música. Enfim, talvez eu esteja esquecendo mais alguma que eu gostei no álbum. Agora eu não tô lembrando por nome. Anyway, essas aí são minhas favoritas. Conta pra mim quais são as suas que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo, tchau, até o próximo vídeo nosso.